Um projeto de lei que concede o auxílio moradia emergencial para recomposição, no valor de até R$10 mil, para famílias que tiveram prejuízos com as chuvas no município de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste do estado, foi sancionado pelo prefeito Júnior Marabá, que é do PP. Isso aconteceu na última quarta-feira. As famílias agora já podem comprar móveis e utensílios perdidos no início de janeiro. Sobre esse e outros assuntos, a gente conversa agora com o próprio prefeito de Luiz Eduardo Magalhães, Júnior Marabá, matando a saudade de Salvador e aproveitando para nos fazer essa visita. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui, um prazer recebê-lo. Bom dia, prefeito. Bom dia, o prazer é meu estar aqui com todos vocês. Lá nós estamos bem distantes aqui de Salvador, então, quando estamos por aqui, quando viemos cumprir a agenda, sempre um prazer estar aqui numa tarde no Isso é Bahia. Luiz Eduardo Magalhães foi castigado por chuvas, foi no começo do ano, não é isso? Isso mesmo, nós fomos surpreendidos, né, pelas chuvas do dia 1º de janeiro. Para você ter ideia, nós chegamos a receber ali 180 milímetros em apenas 2 horas. Então foi um volume de chuva muito significativo e por mais que nós tivéssemos ali feito todas as obras de drenagem, né, de revitalização de um canal que margeia ali todo um bairro, mesmo assim as águas vieram muito fortes, né, e chegou a invadir algumas residências, né, algumas casas. Nós tivemos mais de 100 casas atingidas. Então, assim, foi muito difícil lidar com isso. No dia 1º de janeiro, né, que você está em recesso, que por mais que você tenha equipe de plantão, que tem que mobilizar todo mundo muito rápido. Esse auxílio moradia emergencial, ele começou a ser entregue já no começo dessa semana, não? Isso mesmo. Ontem nós iniciamos a entrega dos móveis das primeiras famílias. Por que nós entendemos como governo, né? Você deve planejar uma cidade, você deve construir um bom planejamento, né, de crescimento e potencial do município, mas o foco maior é cuidar das pessoas, cuidar das famílias, né? A cidade existe porque existe famílias. E nesse momento você vê a fragilidade e dificuldade de muitas famílias. Graças a Deus nós não perdemos nenhuma vida, né? Eu acho que aí sim não é possível ser ressarcido, mas quando você se perde bens, se pode ressarcir. Então a gente agradece muito a Deus, não perdemos vidas, perdemos bens e bens é possível ser ressarcidos. E aí nós começamos esse trabalho de estudo e viabilidade financeira para ver como nós poderíamos diminuir a dificuldade das famílias, né? Você não consegue às vezes retirar toda a dificuldade delas, mas você consegue diminuir em si. E aí nesse estudo nós viabilizamos um recurso, e esse recurso foi aprovado na Câmara de Vereadores para destinar até R$10 mil para as famílias que tiveram perda dos seus bens. E nesse primeiro ato que nós tivemos essa semana, foi para atender as famílias que tiveram perda, em suma maioria, né, que chegou até R$10 mil. E aí foram, salvo engano, 45 famílias. E aí ontem mesmo, eu já acompanhei pela manhã, a entrega de imóveis para um desses beneficiários que foi atingido. O impacto maior dessas chuvas foi mais na própria cidade, atingindo essas famílias que o senhor acaba de citar. Na produção agrícola, isso foi uma bênção? Ou... Na produção agrícola foi uma bênção. A gente estava muito preocupado. Né? Luiz Eduardo, hoje já é a 5ª economia do estado e é um município que a engrenagem vem do... Ainda é o maior PIB per capita da Bahia? Acredito que sim, ainda. Acredito que sim. Uhum. E lá hoje se desenvolve cada dia mais pelo agronegócio, né? Então, esse ano, desde o final do ano passado, estava um pouco diferente e a chuva não estava chegando nas horas certas. Porque é uma região que também se ressente muito de um clima mais seco. Às vezes a chuva demora para chegar. Demora para chegar. Nesse começo de ano, pelo menos... Não faltou, pelo menos para os agricultores, foi bem-vinda, então. Na verdade, a gente estava com uma certa estiagem e com uma certa preocupação, que começou a haver muito replantio, né? E isso é dificuldade ali, orçamentária dos agricultores. E aí a gente estava um pouco preocupado. Só que quando deu o início do ano, a gente recebeu essa grande chuva, né? E foi uma bênção para o nosso município, para o agronegócio, né? Eu falo que chuva é uma bênção. A dificuldade que nós temos é quanto nós no município, né? Eu acho que assim, o que o nosso município pode fazer para lidar com situações adversas como essa, né? E Luiz Eduardo é uma cidade muito plana e tem esse canal que margeia ali. E quando eu assumi, eu já pontuei essa dificuldade e nosso governo foi o primeiro a fazer estudo de bacias de contribuição.
Então, hoje nós temos estudo de bacia de contribuição, nós temos hoje todo o planejamento e já a execução de várias obras para receber volume de chuva. Então, a gente já avançou bastante. Então, o que eu falo, a chuva tem que vir, a gente tem que estar pronto para receber ela. Mas essa em específico, não sei nem se com uma obra muito avançada seria possível aí lidar com ela, porque foi 180 milímetros em 2 horas. É muita chuva. Uma parte da pergunta que eu ia te fazer já está respondida aqui com essa sua última fala. Mas assim, os chamados eventos climáticos extremos, eles estão cada vez mais frequentes, né? Infelizmente, Luiz Eduardo não é... Eu vi umas imagens ontem da enxurrada em Vitória da Conquista. É um negócio avassalador, parece um tsunami, sai levando tudo pela frente. Luiz Eduardo não enfrenta esse tipo de problema, mas a partir desse canal o senhor já viu. E como chuva é uma coisa desejável para um município como Luiz Eduardo, e considerando que pode acontecer uma outra chuva tão concentrada assim, né? Além das medidas em relação ao canal, as bacias que podem receber um volume extra, mas em relação a essas áreas aí onde o senhor já viu que as habitações sofrem, né? Tem algum projeto para realocar, para ocupar o solo do município de uma maneira a ficar menos exposto, a população ficar menos exposta? Luiz Eduardo é uma cidade que, assim, as questões da natureza interferem muito pouco no funcionamento da cidade. Então, é uma cidade que você não tem rio passando por ela, margiano, você não tem encostas, então é uma cidade muito plana e, teoricamente, uma cidade estável. Fácil de planejar, né? Fácil de planejar, isso. Só que, mesmo assim, existe erros de administrativos, né, que ocasionou estes problemas. O que você tem, Luiz Eduardo? Então, vamos lá, você não tem costa, você não tem rio margiano, você tem uma cidade plana e fácil de planejar. Porém, entretanto, na cidade existe alguns canais que é natural, né, de qualquer área, de qualquer território, que a água tende a descer e escoar. E no município hoje, o único ponto praticamente que a gente tem, porque outras questões pontuais são muito simples, né? E com a decorrência aí de alguns anos de urbanização e tudo mais. Então, a única área que nós temos específica que traz essa problemática é este Canal dos Cachorros. E aí, quando nós assumimos o governo, o Canal dos Cachorros ele não tinha uma boa revitalização, um bom funcionamento. Então, você não tinha ali as manilhas colocadas da forma certa, você não tinha um canal revitalizado. Nós construímos uma bacia de contenção para receber 125 mil metros cúbicos de volume d'água. Então, nós fizemos toda a revitalização ao ponto que hoje o canal todo ele é transitável, que também não era. Então, a obra que se tinha de fazer, nesse pequeno espaço de tempo que nós temos no governo, que é 3 anos, nós fizemos. Tanto é que este bairro também não era pavimentado, urbanizado, hoje ele é todo pavimentado, todo urbanizado. Aí, o que tínhamos de fazer se fez. O que nós vamos fazer a partir de agora? Nós vamos começar a executar as outras bacias de contenção. Nós temos outras bacias de contenção para elas conseguir lidar melhor com esse volume, porque eu não sabia, antes de ser prefeito, mas, por exemplo, você, quando tem essa água na cidade, a água não é proveniente só da cidade. A água vem da zona rural, vem do plantio, então ela vem descendo ali. Eu não sabia disso. E aí, quando eu assumi, quando fui fazer esse estudo, né, fizemos até aqui com Hélio Batista, aqui de Salvador, aí eu vi que a água que vem das fazendas junta com a água da cidade e aí cria esse volume gigante. Então é aí que a gente aprendeu um pouquinho e enfim, a obra está em andamento, nós vamos dar continuidade a ela e realizar aí essas construções de bacias. Estou perguntando porque a gente vê também, a gente noticia às vezes a repetição de tragédias em locais onde tudo permanece do mesmo jeito. A gente sabe que vai acontecer de novo, mas muitas vezes o poder público não atua ali para adequar, para a gente se adaptar, né? Isso é verdade. Lá no Canal dos Cachorros não é a primeira vez. Lá no Canal dos Cachorros já aconteceu diversas vezes. Como mencionei, Luiz Eduardo não tem nenhuma outra problemática. Essas questões da natureza só acontecem no Canal dos Cachorros e acontecem há 20 anos. Então, quando a gente assumiu, nós percebemos isso e começamos a estudar e executar as obras. Só que como a gente tem só 3 anos de governo, não conseguimos ainda concluir tudo, né? Mas o que nós fizemos diferente que não se fez? Durante 20 anos, acontecia de essas famílias perderem seus bens. Mas eles nunca eram acolhidos, eles nunca eram atendidos, eles nunca tinham bens restituídos. Então, nós colocamos nossa equipe para visitar todas as famílias, visitamos todas, tiramos um dia único para receber
todas de forma individual, porque cada pessoa ali detalhar o seu problema, a sua dificuldade. E estamos agora entregando este benefício para todas as famílias. Então, assim, isso foi decorrente, aconteceu em 20 anos na cidade, mas é a primeira vez que as pessoas têm acolhimento e têm, assim, esse auxílio, né? E ali é muito difícil, porque você tem nas casas ali, você tinha nas casas recém-nascidos, enfermos, sabe? Idosos, com certeza. Né? Idosos, tinha um cadeirante, que é o Leonardo. Então, assim, você tinha umas pessoas com certas dificuldades e que foram muito prejudicadas, né? Prefeito, aqui nos bastidores a gente lhe perguntou, o senhor falou que está em primeiro mandato, mais ou menos no meio do caminho balançou, se queria continuar ou não, por conta, pegou a pandemia logo no começo da gestão. Passado esse momento mais difícil, já encaixou mais a rotina da gestão, esse tipo de desafio? Vai passar o bastão ou tem ânimo para se apresentar novamente, para colocar o nome à disposição da população? Ele estava falando aí que eu só tenho 3 anos de governo até agora, mas a gente pode afirmar também que já tem 3 anos de governo. Passa rápido. Ou seja, conquistou... Falou só tenho, está dizendo que é pouco, então. Não, eu tenho total ânimo e disposição para continuar. Eu acho que o processo de reeleição é um processo natural, né? Eu nunca tive o cargo público, né? E me elegi ali com 30 anos. E esse processo, eu acho, de amadurecimento, aprendizado, de se adaptar, né, à vida pública, foi um processo um pouco difícil para mim. Primeiro ano, 2021, eu muito ocupado ali no administrativo para colocar a prefeitura para funcionar. Por mais que foi o primeiro ano, não considero o ano mais difícil. Mas quando entrou em 22, acumulou tudo um pouco, né? E aí você fica fazendo perguntas, né? Poxa, é muito difícil estar nessa posição, né? Até quando vale a pena. E aí você começa a se perguntar, avaliar sua casa, sua família. E nesses momentos aí, é o momento que você tem de ter estabilidade, né? E sabe planejar bem as coisas. Eu acho que a gente conseguiu planejar tudo direitinho. A cidade avançou muito em 3 anos. Nós conseguimos realmente fazer um mandato hoje que tem uma boa aprovação de governo. Mas a vida pública ela não é fácil. Você tem que se doar bastante, bastante. E eu estava falando, você falou de pandemia, eu estava falando essa semana lá em Luiz Eduardo sobre isso. Quando o pessoal me perguntou sobre as dificuldades de lidar com essa situação que nós estávamos lidando, né? Dessas famílias. E eu mencionei que quem foi prefeito em época de pandemia, ele como prefeito, ele praticamente pode-se dizer que ele consegue lidar com qualquer situação adversa. Porque você ser prefeito de situação que você vê pessoas morrendo e você tem pouco a fazer, você vê famílias se entristecendo, pessoas perdendo emprego. Então, assim, eu acho que você como prefeito num momento desse é muito difícil. E aí, isso lhe prepara muito para situações, né, adversas que acabam sendo menores, né? Do ponto de vista político, prefeito, estamos conversando aqui com o prefeito Júnior Marabá, prefeito de Luiz Eduardo Magalhães. A gente até conversava mais cedo com o Levi Vasconcelos. Muitas vezes o cenário local, o cenário em municípios, nem sempre corresponde, eu falo das alianças políticas, que nem sempre correspondem às alianças que ocorrem em nível estadual ou nível federal. Como é que está? Já deu a dica que vai se colocar à disposição mais uma vez nessas eleições agora de 2024? Do ponto de vista de aliança política, como é que está apoio, seja nível estadual, seja federal? Está trilhando um caminho sólido? Já está definido? O que falta amarrar? Vamos lá, eu sou PP, né? Eu sou PP, serei candidato pelo PP. Eu tenho lá conosco União Brasil, PSDB. Então, nós temos mais esses partidos mais de centro ali, direita, né? São os que nós temos mais aliança. Luiz Eduardo é uma cidade que ela é diferente. A conjuntura nacional e estadual interfere bastante lá no posicionamento do eleitor. É uma cidade mais conservadora. Lá não tem esse negócio de tanto faz. Não. Lá interfere bastante isso. E aí lá acaba se dividindo bem, tipo, os partidos de esquerda e os partidos de direita. Divide bem. E aí tem municípios que não tem muito isso, né? Essa interferência da esquerda para a direita. Lá o eleitor divide bem isso aí. E no plano administrativo, sua relação com o governo do estado, que é do Ótimo. PT, governo federal, que é do PT? Ótimo, perfeito. Eu sou muito estadista, né? Eu sou muito de diálogo.
Eu acho que qualquer representante que vier ser eleito de forma democrática, ele deve ser respeitado. E eu vejo que nós tivemos o processo eleitoral e por mais que você não tenha aí os seus candidatos ocupando esse posto, você tem que reconhecer e trabalhar em conjunto com o governador, com o presidente, qualquer representante público que você esteja ali para entregar o benefício para a população. Independente de ideologia política, você não pode prejudicar a população. Hoje eu sou prefeito e nós temos um governador aqui no estado que se chama Jerônimo Rodrigues, tem um presidente que se chama Luiz Inácio e são com estes que hoje nós temos de trabalhar para levar o benefício para a população. Acho que a gente tem que ser coerente e responsável com a posição que nós ocupamos, com nossa responsabilidade, né? E não jamais politizar tudo e levar a população a um certo prejuízo, né, social. Qual é a razão que explica Luiz Eduardo Magalhães ter essa postura mais conservadora que, de certa forma, se destaca na Bahia, que é um estado historicamente mais esquerdista, sim, não é? Pelo sim. menos a gente viu aí nas últimas eleições o Lula tendo uma aprovação enorme grande, na Bahia. grande, Luiz Eduardo Magalhães não acompanhou muito esse movimento. O que justifica isso? É porque Luiz Eduardo é uma cidade de imigrantes. Então, assim, quando você pega o resultado... que o prefeito Luiz Eduardo não fala baianês, né? Eu sou esse goiano. R dobrado. Por exemplo, o Goiás. O Goiás, ele... maioria Bolsonaro, certo? Ali você pega, tipo, Paraná, né? Santa Catarina. Então, assim, você tem uma cidade de imigrantes e a origem desses imigrantes é de uma tradição cultural mais conservadora. Entendeu? Então, assim, por isso que Luiz Eduardo ela acaba tendo aí essa postura mais conservadora no município. É como eu falei, eu mesmo vim do Centro-Oeste ali, então vim do Goiás. Então lá a gente tem essa tradição. O que menos se encontra em Luiz Eduardo Magalhães é baiano. Não, tem bastante. Tem bastante, por exemplo. Mas periga ser minoria mesmo, né? Mas tem bastante. Por exemplo, lá, a maior população de Luiz Eduardo que nós temos hoje é da região de Irecê. Eu acho que 30%, 40% da população de Luiz Eduardo é da região de Irecê. Mas como você tem muita gente imigrante de outros estados, que são estados mais conservadores, eu acho que isso gera certa influência, né? E, enfim. E aí Luiz Eduardo chega a esse resultado de uma a cidade do Oeste tem mais esse de direita. perfil, né? Por conta exatamente da agricultura, da atividade. E é um movimento ainda perceptível? São novos imigrantes que ainda chegam na cidade? Tem essa demanda ainda a ser atendida de gente que vem do sul do Brasil para cá? Tem bastante. Para vocês terem ideia, Luiz Eduardo, ela do último censo para esse foi 2010 e 2022, né? Nós crescemos 80%. Então, nós fomos a terceira cidade que mais cresceu a nível nacional e a primeira a nível Bahia. Então, Luiz Eduardo, como eu mencionei, hoje ela é a capital do Mato Piba, é a quinta economia do estado, sede da Bahia Farm Show, é a cidade que mais exporta commodities, né, do nosso estado da Bahia, do setor agrícola. Então, é um município que ele está crescendo o tempo todo. Se crescer a população 80% e continua como o PIB per capita mais alto, é só que a economia cresceu muito mais ainda. Cresceu muito mais. Então, é uma cidade que não para. Então, não para de chegar famílias. Para vocês terem ideia, eu trabalhei num centro de recuperação uma vez, há uns 2 anos. E eu acolhia muitas pessoas em situação de rua, para fazer um trabalho junto com a igreja. E aí, eu conversava muito com esses caras. Eu falei, se eu chegar a ser prefeito, eu vou montar uma casa de acolhimento a essa turma aí. Né? Porque eu via muita gente em situação de rua na cidade. Porque os caras chegavam, aí se não conseguia um trabalho, uma situação ou outra, ficava na rua. Porque tinha muita essa aventura de, não, vamos para Luiz Eduardo. Luiz Eduardo é a cidade que todo mundo fica bem. Eldorado, né? O Eldorado. E aí chegava, tipo, algumas famílias, às vezes, família inteiras, e ficava na rua. E aí eu criei um programa lá chamado Pop Rua. E aí a gente acolhe essas famílias, né? Para vocês terem ideia, tipo, não fechou nenhum ano do primeiro ano, né? Hoje a gente passou de 7 mil atendimentos. No primeiro ano, antes de fechar um ano, a gente atendeu 3 mil pessoas em situação de rua. Para uma cidade de 100 mil habitantes, é um número muito grande. Muita gente. E aí, tipo, a gente atende, aí, ou a gente coloca num albergue e arruma um trabalho, ou nós localizamos a família, organizamos documento e pagamos para ele retornar para o seu município, ou nós colocamos ele no centro de reabilitação porque ele pode estar em algum vício, né? Enfim, mas assim, só para dimensionar a demanda de chegantes. Então, assim, você tem chegantes o tempo todo. Você tem os chegantes, estes que eu falei, são os chegantes que não deram certo.
e foram para a situação de rua. Né? Então, a maioria dá certo sim. Então, tem gente chegando o tempo todo na cidade. É bem movimentado isso aí. Para a gente encerrar, prefeito, um tema que penso é tão importante quanto... a gente até brincava falando aqui da Bienal do Livro, que já tem data marcada para Salvador, uma vacina contra a ignorância, o Ernesto usou essa expressão. Essa pujança toda, esse poderio econômico de Luiz Eduardo Magalhães, como é que isso se reflete na educação dos munícipes, da moçada mais jovem? Que exemplo Luiz Eduardo Magalhães pode oferecer do ponto de vista de educação, supondo aqui que de fato seja uma área que esteja merecendo uma atenção? Vamos lá. Por Luiz Eduardo já ter essa representatividade econômica, existe uma cobrança maior de como nós teremos essa futura geração operando essa cidade. E visto isso, desde que assumimos, nós construímos um projeto de educação no município que tem nos garantido reconhecimento em todo o estado, em relação a todas as ações que nós viemos a ter. E eu acho que a gente está avançando muito bem. Hoje, Luiz Eduardo Magalhães tem uma educação que é destaque em toda a Bahia. Nós temos, por diversas vezes, recebendo prêmios por destaque, nós temos recebendo reconhecimentos de outros municípios, visita de outros municípios para ver os nossos produtos, os nossos projetos na educação. Então, eu falo que hoje Luiz Eduardo, de fato, já é um exemplo, já é um modelo de educação para todo o estado. E o porquê isso? Porque nós nos cobramos muito. Nós sabemos que para operar essa Luiz Eduardo Magalhães, nós temos que ter essa futura geração preparada. E o que nós fizemos com tudo isso? Nós criamos algumas plataformas. Primeira plataforma que a gente leva muito a sério. Criança com fome não aprende. Você com fome, você não consegue trabalhar, você não consegue concentrar. Quem dirá aprender e quem dirá sendo uma criança, gente? Então, é inadmissível você ter uma criança dentro de uma sala de aula com fome, sabe, com a barriguinha ali com fome, e imaginar que ela vai conseguir absorver algum conteúdo. Ela não vai conseguir absorver conteúdo. Então, o que nós criamos na nova merenda? O desjejum. Ou seja, nosso aluno chegou na escola, ele tem acesso ao desjejum antes de entrar para a sala de aula. Então, ele tem acesso ao desjejum, né? Ele faz sua alimentação ali, seja de uma vitamina, seja de uma fruta. Aí ele adentra para a sala de aula, ele tem as aulas iniciais dele, e aí no intervalo sim ele vem para a sua refeição completa. Mas eu não tenho um aluno na minha cidade que coloca o pé numa sala de aula e senta numa cadeira com a barriguinha roncando. Nenhum. Todos os alunos nossos são bem nutridos, porque criança com fome não tem condição de aprendizado e de absorção de conteúdo. Então a primeira plataforma que nós colocamos e levamos muito a sério foi essa nova merenda com o desjejum. Segunda plataforma que nós criamos, igualdade de oportunidades. Ou seja, quando você tem um aluno sentado ali na cadeira para aprender, e ele tá com um uniformezinho ruim, sujo, rasgado, e o coleguinha dele tá com um uniforme bonitinho, porque a mamãe do coleguinha teve condição de comprar um uniforme novinho. Quando esse amiguinho, ele tá sem o material didático dele, e ele olha pro lado, o coleguinha tem lápis, apontador, sabe, régua, caderninho, tudo. Você tem já dentro da sala de aula um erro muito grande da sociedade, dos governos, que já você já ensina a desigualdade dentro da sala de aula, pô. Não existe isso. Se você quer justiça social, se você quer igualdade numa sociedade, você tem que já colocar isso ali no início da nossa sociedade, no início com as nossas crianças. E aí o que nós fizemos? Nós constituímos a destinação de kit uniforme e kit material didático para todos os nossos alunos. Então, além de ter todos ali bem nutridos e alimentados, com a mesma condição de absorção de conteúdo, você tem todo mundo com um padrão de uniforme, com esse pé de igualdade, e todo mundo também com seus equipamentos necessários para o seu trabalho, que é aprender. Então você constitui uma igualdade já dentro da sala de aula. E aí a absorção do conteúdo é outra. A dedicação e a vontade do aluno é outra. E isso que nós fizemos, assim, funcionou e funcionou muito. Eu estou muito feliz com tudo isso. E paralelo, lógico, nós temos centro de reforço escolar, que nós implementamos e temos 1.300 alunos, né, ali sendo atendidos, que colocamos justamente por conta da pandemia.
Nós temos vários programas ali, como o judô e entre outros ali, no contraturno, para as crianças poderem participar dessas atividades. E dentro dessas atividades, ter o trabalho do emocional, que você pode se tornar um bom profissional, mas você tem que ter um controle emocional muito grande para você saber lidar com as dificuldades da vida. Então, acho que assim, a gente está preparando muito bem essa geração, e eu falo que com tudo que a gente está construindo, essa geração aí vai dar show, né, para administrar essa Luiz Eduardo do futuro. Prefeito Júnior Marabá, prefeito de Luiz Eduardo Magalhães, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes, sucesso na sua gestão e conte sempre com a gente. Um abraço. Muito obrigado, eu que agradeço estar aqui novamente, é um prazer conversar com todos, né? Sempre muito bem acolhido aqui no À Tarde, a gente fica feliz demais. E quando sempre estiver aqui, eu vou ver se eu consigo um espacinho para estar falando com vocês. Sempre. A gente está muito longe, então quando vir tem que aproveitar. Exatamente, obrigado, será sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Como diversidade é uma coisa, é uma marca baiana, né? A gente acabou de conversar com o prefeito de um município baiano com sotaque goiano. No segundo tempo, nós vamos conversar com a prefeita negra, que fala baianês, e uma prefeita do Recôncavo, que é a prefeita Helena Gonzaga, de Cachoeira. Massa. E vai falar sobre um plano municipal de educação antirracista, de combate ao racismo também. É um assunto que a gente está falando, tem a ver também com a oportunidade, com o combate à desigualdade também, né? Amém. Isso é muito importante. É muito importante que dentro das nossas salas de aula, nós trabalhemos aí essa questão da busca à igualdade, sabe? Porque é ali que começa tudo, é dentro das escolas que começa tudo, toda a dificuldade de uma sociedade, toda a divisão, toda sabe, às vezes... E as soluções também, com certeza. Isso. Então, se a gente entender essa problemática para trazer essas soluções, nós vamos ter uma sociedade que respeite o próximo, respeite suas diferenças e tudo mais. Então, eu acho que esse que é o caminho. O caminho do Brasil é educação. Às vezes eu gosto um pouco de história, não sou tão conhecedor, mas você vê que às vezes a gente parece que está enxugando o gelo. As décadas passam quando você analisa a história, e parece que você está enxugando o gelo. Eu acho que a única forma que a gente tem de evoluir realmente é ter essa atenção para fomentar a igualdade social da escola para fora, né? Isso Maravilha. Aí, valeu. Maravilha, mais uma vez muito obrigado, prefeito Júnior Marabá. Agora 8 em ponto na Tarde FM.